amiguinhos de Jesus, como é que estão? Têm passado bem? Têm passado bons dias com os vossos amigos, com a vossa família e também com Jesus? Como é que vocês se sentem quando vocês não têm qualquer coisa e um amiguinho da vossa sala reparte com vocês? Por exemplo, os vossos lápis de cores ficaram esquecidos em casa e vocês precisam de pintar um desenho. E o vosso colega de lado empresta-vos os lápis de cor. Ou então não trouxeram lanche para comer no recreio e os vossos colegas dão-vos uma maçã ou repartem com vocês aquilo que trouxeram. É bom repartir com os outros, não é? Quando eles não têm. É bom quando os outros nos dão a nós, quando nós também não temos. Pois é, na história de hoje, Jesus estava a falar para muita gente. E as pessoas gostavam de ouvir Jesus, porque Jesus falava muito bem. E Jesus falava ao coração e dizia às pessoas como é que elas tinham que ser para um dia poderem viver no céu. Como é que elas deviam tratar os outros e como é que elas deviam proceder com todos, até com aqueles que falavam ou que não gostavam delas. E as pessoas gostavam de ouvir, pois a Bíblia diz-nos que Jesus estava a falar para uma grande multidão e que eram 5.000 homens. E eles sentaram-se a ouvir Jesus. E o tempo foi passando e ninguém se lembrou que estava com fome e que ainda não tinha comido. E as pessoas continuavam ali. Ao fim de algum tempo, Jesus disse: não os podemos mandar embora sem primeiro lhes darmos de comer. E disse aos discípulos: dá-lhe vós de comer. E os discípulos disseram: ó Senhor, nós não temos dinheiro para comprar pão para esta gente toda. É impossível, como é que podemos dar-lhes de comer se nós não temos como? E Jesus ficou a olhar para os seus discípulos e eles disseram que não percebiam o que é que Jesus queria dizer. Até que surgiu no meio da multidão um menino, que nós não sabemos o nome dele, a Bíblia não nos diz. E ele também estava a ouvir Jesus. Vejam lá, quando Jesus falava, até os meninos gostavam de ouvir. E este menino trazia um lanchinho que a mãe lhe tinha preparado. E neste lanchinho, o menino trazia, sabem o quê? Vamos ver. Dentro da sua cestinha, este menino trazia, que a mãe lhe tinha preparado, para ele poder comer 2 peixinhos, estão a ver, e 5 pãezinhos. E ele lembrou-se e ouviu dizer que não havia nada para dar à multidão. Então ele pensou: eu posso dividir o meu lanche com Jesus, pelo menos Jesus pode comer. E então ele falou com um dos discípulos de Jesus e repartiu o seu lanche. E então este lanchinho foi ter, um dos discípulos de Jesus foi ter com Jesus e disse: olha, há ali um menino que está a repartir o seu lanchinho. E Jesus disse: mostrem lá. Ele diz que tu podes ficar com o seu lanchinho. Então Jesus fez um milagre, sabem? Um milagre é qualquer coisa que nós não conseguimos fazer, mas que Deus consegue. E então Jesus disse aos seus discípulos para dividirem a multidão, sentarem em grupos separados para que pudesse haver ordem. E então Jesus orou ao seu Pai e começou a multiplicar os pães e os peixes. E toda a gente pôde comer um pãozinho e um peixinho. E sabem que no final sobraram 12 cestos. Não se deitou nada fora. Era para repartir com aqueles que não tinham. E os discípulos ficaram maravilhados. A multidão comeu e depois pôde ir para as suas casas. Tudo porquê? Porque o menino resolveu repartir tudo aquilo que tinha com Jesus. Sabem, os meninos da família de Deus aprendem a repartir uns com os outros. Quando os outros não têm, nós repartimos. Se alguém não tem uma roupa, nós podemos dar das nossas roupas. Se alguém não tem comida, também podemos dar da nossa comida. E também podemos dizer palavras amigas para aqueles que estão tristes. Sabem, lá na Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 16, diz assim: não se esqueçam de repartir com os outros. Não se esqueçam, quando os outros não têm e vocês têm, vocês podem repartir. E se vocês não têm nada para repartir, vocês podem repartir um sorriso, uma palavra amiga. Isso é muito fácil, um desenho que vocês podem fazer para dar a alguém que está doente. Porque na família de Deus repartimos uns com os outros. E este menino repartiu o seu lanchinho que deu para alimentar uma grande multidão. É muito bonita esta história, não é? De que Deus está à espera que nós aprendamos a repartir com os outros. Sabem porquê? Porque um dia, quando estivermos no céu com Jesus, nós vamos repartir uns com os outros tudo aquilo que temos. Principalmente o nosso amor e a nossa amizade. Sabem, amiguinhos, eu desejo tudo de bom e que vocês aprendam a dividir aquilo que têm com os que não têm. Assim, nós estaremos a fazer como Jesus, que
pegou no lanche daquele menino e repartiu por uma grande multidão. Todos comeram, ficaram felizes e foram para casa com as suas barriguinhas cheias. Adeus, amiguinhos! Até à próxima!